Madrugada. O silêncio da casa é interrompido abruptamente pelo som do seu próprio coração. Disparado em um ritmo violento, o peito aperta, a respiração encurta e uma certeza avassaladora toma conta do quarto. Alguma coisa está terrivelmente errada com o seu corpo. É impressionante, mas nessa hora a sua cabeça deve ter ido direto para o pior cenário possível. Infarto. Só pode ser um infarto. É isso. Acabou. A angústia é tão grande que você acaba indo lá no Google e joga lá sintomas de infarto. Daí você leu tudo o que não devia ler, ficou ainda mais desesperado e convenceu a si mesmo de que era o fim. O curioso nisso tudo é que depois de alguns minutinhos, que podem ter parecido uma eternidade, aquela sensação foi passando. O coração retoma o compasso original, o ar volta a encher os pulmões e o aperto desaparece, deixando para trás uma pergunta perturbadora. Caramba, o que realmente aconteceu aqui? A pergunta é perturbadora, mas se você já vivenciou esse episódio ou testemunhou alguém passar por ele, compreenda que existe uma explicação. E é sobre isso que a gente vai conversar. A ansiedade possui a capacidade cirúrgica de mimetizar os alarmes físicos de uma emergência médica real, usando o seu próprio corpo para simular o seu maior temor. Há uma explicação para cada sintoma que você sentiu. E existe uma diferença concreta entre o que é uma crise de ansiedade e o que é uma emergência médica real. Hoje, nós vamos percorrer o entendimento dos sinais do nosso corpo junto. Vamos analisar com clareza o propósito de cada sintoma físico, estabelecer as diferenças concretas entre uma crise de pânico, um evento cardíaco e entender como resgatar a previsibilidade da sua mente. Meu nome é Rafael Lacerda, eu sou psicólogo e esse é o nosso espaço para ver, ouvir e aprender sobre saúde mental. Produzir conteúdo com rigor técnico, acessibilidade e utilidade real exige um trabalho contínuo. Se o entendimento da mente humana possui valor para a sua vida, apoie o nosso canal, garantindo a sua inscrição. E acompanhe, porque desarmar esse sistema de alarme começa pelo seu conhecimento. Então, vamos falar sobre o problema central de tudo. A filha da mãe da ansiedade. Ela desarma as suas defesas e projeta na sua mente a certeza imediata da finitude. Palpitação, falta de ar, dor no peito e tontura, mãos frias, formigamento nos dedos, sensação de desmaio iminente. É um processo que utiliza seu próprio corpo como principal instrumento de indução ao medo. Que situação temos aqui? Ao pegarmos essa lista e compararmos com uma busca rápida sobre sintomas de infarto, vamos ter uma sobreposição que assusta qualquer um. E é exatamente esse o paradoxo. O medo de estar sofrendo um infarto é capaz de produzir os mesmos sintomas que você teme ter. Em outras palavras, o medo do infarto pode criar uma crise que parece um infarto. O nome clínico é transtorno de pânico e é muito mais comum do que parece. Um estudo publicado no periódico da American Heart Association apontou que entre 20% e 30% dos pacientes admitidos em pronto-socorros com queixa de dor no peito, eles recebem alta com diagnóstico de origem não cardíaca. E em boa parte desses casos, a causa é psicológica, ou seja, uma a cada 3 pessoas que vão ao pronto-socorro achando que estão infartando, não estão infartando. Estão em crise de ansiedade. Então quer dizer que a dor que eu sinto é falsa? Claro que não. Ela só significa que a origem é outra. E entender essa origem é o primeiro passo para interromper o ciclo de ser refém dela. Rafael, vai com calma. Se a ansiedade consegue imitar um infarto tão bem, como eu faço para saber a diferença? Como eu sei quando eu devo ir ao hospital, por exemplo? Para entender a diferença, você precisa entender o que está acontecendo aí dentro de você. O seu cérebro tem uma estrutura chamada amígdala, fica aqui atrás. Pensa nela como a central de alarmes do seu organismo. O trabalho dela é detectar ameaças e disparar uma resposta de emergência antes mesmo que você tenha tempo de pensar. Quando a amígdala interpreta algo como perigoso, seja um barulho estranho no meio da noite, uma situação de pressão no trabalho ou até um pensamento que passou pela sua cabeça, ela libera uma cascata de hormônios, adrenalina, noradrenalina e cortisol. Esses hormônios preparam seu corpo para lutar ou fugir. O coração acelera para bombear mais sangue para os músculos, a respiração encurta para aumentar a entrada de oxigênio. Os vasos superficiais se contraem, o que deixa as mãos frias e os dedos formigando. Os músculos ficam tensos, que gera aquele aperto no peito. Tudo isso acontece em segundos e tudo isso é involuntário. Até porque nem dentro de alguma sanidade mental
pediria para sentir esses sintomas. Só que o seu sistema nervoso, ele tomou uma decisão antes de você ter qualquer voto nessa questão. Preste atenção, com muito carinho. O nosso sistema nervoso, ele não distingue uma ameaça real de uma ameaça imaginária. Uma cena de terror, uma reunião difícil, um pensamento sobre a sua saúde, um noticiário catastrófico. Para a amígdala, tudo isso pode acionar o mesmo alarme que acionaria o Fred Krueger se ele existisse e ele estivesse bem aí na tua frente. Meu Deus, que horror. Quero nem imaginar. Voltando aqui para a ciência, o Aaron Beck, psiquiatra americano e um dos fundadores da terapia cognitivo-comportamental, ele passou décadas estudando exatamente como o pensamento distorcido alimenta essa cascata. Segundo ele, a ansiedade nasce de uma superestimação da ameaça e de uma subestimação da nossa capacidade de lidar com ela. Em outras palavras, o problema não é só o que acontece no mundo, é o que o cérebro decide que isso significa. Quando o ciclo dispara e o corpo começa a sinalizar desconforto, como a aceleração cardíaca, por exemplo, a amígdala interpreta esse sinal como mais uma ameaça e dispara mais adrenalina, o que piora os sintomas, o que gera mais interpretação catastrófica e o que piora ainda mais os sintomas. Agora, estamos diante de uma espiral do pânico. E você pode entrar nela partindo de algo tão pequeno quanto uma batida cardíaca ligeiramente mais forte depois de uma xícara de café. Agora vamos ao tema central de hoje. Existem diferenças clínicas entre uma crise de ansiedade e um infarto. Elas não são absolutas e eu vou ser bem honesto com você sobre isso. Eu vou te passar algumas orientações que podem ajudar você a tomar uma decisão mais consciente no momento de crise. A dor no peito, de origem cardíaca, tende a ser uma apreensão intensa, como se alguém estivesse sentado no seu peito. Ela costuma irradiar para o braço esquerdo, o pescoço, o maxilar ou as costas. Ela piora com esforço físico e tende a não melhorar com repouso imediato. Pode vir acompanhada de suor frio e náusea. Já a dor no peito, de origem ansiosa, ela costuma ser uma dor pontual, que aparece e desaparece, muda de lugar ou se manifesta com uma pressão difusa. Ela não irradia da mesma forma. Muitas das vezes piora quando você respira fundo, porque a hiperventilação que vem com a ansiedade cria uma tensão muscular real no diafragma e na costela. Em relação à falta de ar, numa crise de ansiedade, você sente que não consegue respirar, mas o seu organismo está recebendo oxigênio suficiente, ou até mais do que o necessário. A hiperventilação gera uma queda no dióxido de carbono no sangue, o que paradoxalmente produz uma tontura, um formigamento e a sensação de que você vai desmaiar. Num problema cardíaco grave, a falta de ar tende a ser progressiva e associada a outros sinais de colapso circulatório. Em relação à frequência cardíaca, na ansiedade o coração acelera, mas o ritmo costuma ser regular. Você sente que está correndo sem sair do lugar. Enquanto em um infarto pode haver arritmia, batimentos irregulares, palpitações diferentes da simples aceleração. E sobre o tempo, é importante destacar que as crises de pânico atingem o pico em geral entre 5 a 10 minutos, depois começam a ceder. Bem diferente de um infarto que não cede, tá? Os sintomas eles persistem, se intensificam e não melhoram sem intervenção médica. Também existem diferenças em relação ao contexto. As crises de ansiedade, elas frequentemente aparecem em situações de estresse, preocupação, privação de sono, consumo de cafeína em excesso ou em momentos de antecipação de algo temido. Já os infartos podem acontecer em repouso, sem aviso, sem relação com o estado emocional imediato. Agora, o que eu vou te falar é a parte mais importante do vídeo e é muito sério. Nenhum dos critérios que eu acabei de compartilhar com vocês substitui uma avaliação médica. Se você tiver dúvida, vá ao pronto-socorro o mais breve possível. Sempre e sem hesitar. O risco de subestimar um infarto é muito maior do que o constrangimento de você chegar ao hospital e ouvir que era ansiedade. E todo médico de emergência, ele deveria preferir avaliar você 10 vezes desnecessariamente a não avaliar uma única vez em que faria falta. O que muda com esse conhecimento é o peso que você carrega no dia seguinte, quando você já foi avaliado, já recebeu alta e ainda não sabe o que foi aquilo. Eu repito mais uma vez, na dúvida, procure um médico. Eu quero fechar esse combinado com vocês, pois a sua vida importa. E aqui entre nós, eu fico me perguntando, por que será que a gente
pensa que vai morrer nessas horas. Esse é o sintoma que as pessoas menos conseguem descrever para quem não viveu. Aqui não é o medo de morrer, é a certeza de que está acontecendo agora, eu estou morrendo. Tecnicamente, isso se chama sensação de morte iminente, ou em termos clínicos, Angor Animi. É um dos sintomas clássicos de uma crise de pânico e um dos que mais assustam quem passa por isso pela primeira vez. O que acontece é o seguinte: quando a amígdala dispara em estado máximo de alarme, o córtex pré-frontal, que é a parte do seu cérebro responsável pelo raciocínio, perspectiva e o bom senso, quem diria? Essa funcionalidade é praticamente desligada. O estresse intenso libera dopamina e noradrenalina em excesso, e isso compromete as conexões do córtex pré-frontal com as áreas emocionais. Você perde temporariamente acesso à parte de você que sabe avaliar. O que sobra é puro instinto, e o instinto interpreta a crise como fatal. É como se alguém desligasse o seu advogado interno e deixasse só o promotor. E o promotor, naquela hora, ele tem certeza absoluta de que é o fim. A boa notícia, se é que existe uma boa notícia num momento como esse, né, é que essa certeza ela é um sintoma. Ela passa a entender que ela é um produto da sua biologia e não uma previsão do futuro. Isso pode mudar a sua relação com ela. Aqui entra um conceito da TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é muito útil. É a desfusão cognitiva. Você aprende a observar o pensamento "eu vou morrer" como um evento mental, ou seja, é uma mera interpretação, e esse fato, via de regra, passa longe da verdade numa crise de ansiedade. Você diz: eu estou tendo o pensamento de que eu vou morrer. Isso cria uma pequena distância entre você e a convicção. Ah, Rafael, até parece que essa distância vai apagar a sensação. Você tá certo, não vai apagar, mas de alguma maneira vai devolver para você uma centelhazinha de perspectiva. E às vezes uma centelha é o suficiente para você não entrar mais fundo na espiral da ansiedade. Então, vamos imaginar que você tá agora aí no meio de uma crise. O coração acelerado, o peito apertou, a cabeça girou. O que você faz? É provável que você não acredite, mas eu vou te pedir um voto de confiança na ciência. Não é nem em mim, é na ciência. Pare de lutar contra a ansiedade. Simplesmente pare. Eu sei que é totalmente contraintuitivo, mas lutar contra a crise está aumentando a ativação do teu sistema nervoso simpático, que é exatamente o que está gerando os sintomas. Quando você enrijece, segura a respiração ou começa a monitorar cada batida do seu coração com pânico, você está jogando gasolina no fogo. Aí já viu, é explosão na certa. Os sintomas só pioram. Outro caminho muito recomendado contra uma crise de ansiedade é o respirar de forma específica. Existe uma técnica chamada suspiro fisiológico. É o caminho mais rápido para reduzir o estresse e a ansiedade. Ela ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o freio do corpo. A prática imita o suspiro natural que damos quando choramos. Sabe aquele... daquele jeito. Ou quando dormimos em sono profundo. De uma forma bem simples. Como é que faz isso, né? Você deve puxar o ar bem fundo, até pelo nariz, até encher os pulmões. E sem soltar o ar, você vai puxar mais uma respiração curta. Depois você solta esse ar lentamente pela boca, esvaziando todo o seu pulmão. Isso força os pequenos sacos de ar do pulmão a se abrirem. E acredite, vai ter um efeito de calma para o sistema nervoso parasimpático. Você vai repetir esse ciclo 5 a 10 vezes. Feito isso, o resultado esperado é uma redução do batimento cardíaco na hora. Essa é uma das poucas ferramentas que age de baixo para cima do corpo para o cérebro. Outro caminho que pode ser efetivo é você nomear o que você está sentindo. O nome científico disso é rotulação afetiva. Pesquisas de neuroimagem mostram que quando você identifica e nomeia uma emoção, a atividade da amígdala diminui e o córtex pré-frontal ele se reativa. Em termos simples, dar nome ao que você sente está ajudando o seu cérebro a recobrar a capacidade de raciocinar. É como se você dissesse: ei, cérebro, isso é apenas uma interpretação. Ou você pode dizer para você mesmo, tá? Em voz alta ou mentalmente: eu estou em pânico, meu coração está acelerado. Isso é ansiedade. Isso vai passar. Frase simples, direta, no presente. Outra recomendação para enfrentar a ansiedade é mudar o foco lá para fora, para um ambiente externo. Olha o teu redor. Identifica 5 coisas que você pode ver, 4 que você pode tocar, 3 que você pode ouvir. Essa técnica, que vem da ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso, ela ancora a sua atenção no presente
interrompe o ciclo de hipervigilância interna. Agora tem uma paradinha aqui que raramente aparece nos artigos de autoajuda. Se os sintomas persistirem, especialmente dor no peito intensa e irradiando, falta de ar severo e suor frio, eu vou repetir de novo porque é muito importante. Vá ao hospital. Numa situação de dúvida real, procure ajuda especializada. Caramba, esse conhecimento que você tem agora, ele serve para depois da crise, para entender o que aconteceu, para você processar e trabalhar em terapia. Por que não? No meio da tempestade, a sua segurança ela tem que vir em primeiro lugar. Talvez você esteja se perguntando por que será que algumas pessoas ficam presas nesse ciclo de crises e mais crises de ansiedade. O ciclo se mantém por um mecanismo chamado evitação. Depois de uma crise de pânico, o cérebro registra aquela situação como perigosa. Se a crise aconteceu no metrô, o metrô vai virar uma ameaça. Se aconteceu numa reunião de trabalho, as reuniões viram uma ameaça. E se foi algo durante uma madrugada, dormir vira uma ameaça. Eu trabalhei com uma pessoa na Secretaria de Fazenda que ela pegava elevador diariamente comigo. Era uma pessoa incrível e nunca teve medo de altura, elevador ou ambientes fechados, até o dia em que ela teve uma crise de pânico dentro do elevador. Eu estava com ela. Pronto, o elevador virou uma grande ameaça para a vida dela. E é exatamente desse jeito que começa uma progressiva redução do território da vida. No caso dela, ela parou de usar o elevador e ela subia diariamente 15 andares de escada. Em outros casos, a pessoa para de andar de metrô, para de ir às reuniões, começa a evitar o sono, esforço físico, cafeína, música alta, qualquer coisa que possa elevar a frequência cardíaca e acionar aquele alarme de novo. E cada vez que evita, o alívio imediato que sente confirma para o cérebro que aquela ameaça era real. Parece loucura, mas olha só, é como se a gente ficasse batendo palmas para espantar leões que não existem. Quer ver só como é que funciona? Olha só, vou fazer aqui, você vai ver. Ó, tô batendo palma aqui e os leões não estão aparecendo. Ó, se eu bato palma e os leões não aparecem, então você conclui que foi a palma que os afastou. Sabemos que isso não é verdade. Os únicos leões que eu tenho aqui no escritório são o do chaveiro e do meu livro infantil, Léo, no Vale das Emoções. E ambos são bem inofensivos. O que acontece nesse cenário de crise e redução de território é um organismo cada vez mais sensível, cada vez mais em alerta e uma vida cada vez menor. O tratamento que rompe esse ciclo é a exposição, sob orientação terapêutica, é claro, para que você volte gradualmente a enfrentar as situações que você teme, munido de ferramentas de regulação para mostrar ao seu sistema nervoso, na prática, que aquela ameaça não é real. A cada exposição bem-sucedida, o circuito de alarme recalibra e a amígdala aprende por experiência concreta que aquilo não é perigo. Isso tem embasamento neurocientífico sólido. A neuroplasticidade permite que esses circuitos se reorganizem. O cérebro não está condenado a ter medo para sempre. Ele aprende. Agora, se liga, ele aprende pelo enfrentamento, não é fugindo, entendido? Agora eu gostaria de fazer uma pequena pausa aqui com vocês. O vídeo de hoje falou muito sobre mecanismos, sintomas, técnicas, tudo isso é real e muito importante. Mas tem uma dimensão da ansiedade que a biologia só vai explicar uma parte dela. Rollo May, psicólogo humanista americano, e um dos grandes pensadores sobre o tema, ele escreveu que a ansiedade não é o inimigo. A gente já sabe disso, né? Ela é só uma emoção. Mas para ele, ela é o chamado para que você enfrente uma questão fundamental da tua existência. No livro O Significado da Ansiedade, o Rollo May ele vai dizer que o ser humano é o único ser que sabe que vai morrer e essa consciência produz uma angústia de fundo que nenhuma técnica de respiração vai eliminar por completo. Essa ansiedade existencial, diferente da ansiedade patológica que a gente tratou hoje, é o preço de ser consciente. Muitas vezes, o que se apresenta como um transtorno de pânico está carregando junto uma pergunta que a pessoa ainda não encontrou coragem para fazer. Peraí, eu estou vivendo uma vida que faz sentido para mim? Eu estou sustentando papéis que não me cabem mais? Ou, quem sabe, eu estou adiando algo que eu precisaria enfrentar? O aperto no peito, nesse caso, ele não é inimigo. Às vezes, é a parte mais saudável da sua psique tentando falar mais alto, tentando te dar um alerta. Isso significa que, além de estar alerta aos sintomas físicos, é recomendado que você tenha um cuidado especial com a sua saúde mental, que vai além de controlar crises. Nesse contexto, é sobre você também fazer as perguntas certas sobre a vida que você está vivendo, sobre a vida que você escolheu viver. Antes de encerrar,
eu preciso falar sobre isso de uma forma muito direta aqui, tá? O tratamento de primeira linha para transtornos de pânico e ansiedade é a TCC. O conjunto de evidências é robusto e ela funciona. O uso de medicação pode ser indicado em casos mais graves, principalmente para baixar o volume do alarme e criar estabilidade suficiente para que o trabalho terapêutico aconteça. Atenção, essa decisão é do psiquiatra, com avaliação criteriosa e nunca deve ser tomada de forma isolada ou por conta própria. A psicoeducação, que é o que nós estamos fazendo agora, também tem um impacto clínico real. Quando você entende o que está acontecendo, esse alarme ele perde parte do seu poder. Nomear o mecanismo é o primeiro passo para não ser dominado por ele. E chegamos ao fim desse percurso. Você começou esse vídeo com uma pergunta que muita gente carrega calada, com vergonha, achando que é exagero ou fraqueza. Saiba que sentir o seu coração disparar, o peito apertar e a certeza de que algo está muito errado com você não é exagero. É uma crise real, com mecanismos biológicos reais que merece atenção real. A diferença entre ansiedade e infarto existe. Você aprendeu a reconhecer os sinais e, acima de tudo, aprendeu que a dúvida merece sempre o quê? Uma avaliação médica, sem hesitação e sem vergonha. Depois da emergência resolvida, o trabalho de entender esse sistema de alarme que dispara na hora errada, ele é possível e ele vale a pena. Porque viver menor, evitando lugares, situações e experiências para não acionar esse alarme, isso não é viver em segurança, é apenas viver menos. E você merece uma vida que caiba inteira. Se esse vídeo chegou até você no momento certo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Esse gesto pode ser mais importante do que parece. Aí, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Conteúdo sério sobre saúde mental toda semana. Cuide-se, um forte abraço e até o próximo vídeo.